Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Aqui é Novo Tempo, a TV Novo Tempo tem a intenção, com este programa, de animar você a estudar, a ler um capítulo da Bíblia por dia. Fazendo isso o tempo todo. São 1189 capítulos, alguns são bem pequenininhos, versos só, outros são grandes, 150 versos, né? Mas não importa, a Bíblia sendo a nossa fonte de alimento espiritual todos os dias, isso é maravilhoso. É a palavra de Deus entrando no seu coração. Então, obrigado por permitir que isso aconteça na sua vida. Provavelmente você está ou na TV Novo Tempo, de domingo às 7 da manhã e sábados às 5h30, ou você está através do Facebook, não é? Da TV Novo Tempo, a página lá da TV Novo Tempo, acompanhando o programa, mandando a sua mensagem, ou está no YouTube, não? Ou está recebendo uma mensagem de um amigo através do YouTube. E você está contemplando então o programa. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Nós estamos tendo muita gente se inscrevendo, isso é muito legal. Isso quer dizer que o programa está chegando no sininho para receber as novidades do Reavivados. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. Faça deste o primeiro momento importante, ou deste primeiro momento a sua razão de ser, não é? A palavra de Deus. Coloque no seu coração, saia com este planejamento de Deus para a sua vida. Se você não fizer isso, o outro lá vai criar um planejamento para você, um plano para você. Não é uma ameaça, né? Mas faça da Bíblia a sua companheira, da palavra de Deus, o seu alimento diário, o seu pão diário. Assim como a própria Bíblia se chama, né? Um dos elementos das ilustrações, o pão da vida. Aqui está o pão da vida. Nós estamos estudando agora algumas cartas, não é? Acabamos a carta de Paulo a Tito e agora vamos entrar numa carta pequenininha, uma carta bem pequena, Filemão. Esta carta o apóstolo Paulo escreveu, era a quarta carta na prisão, ele não parava de escrever, não parava de dar mensagens, era inspirado por Deus para dar essas mensagens para as igrejas, para indivíduos, e aqui ele manda uma carta para um indivíduo. O nome é Filemão, é o nome da carta, né? Filemão era um homem bondoso, um homem gentil, um homem amável, rico, e possuía na sua casa uma igreja. Era muito comum isso, que estes homens que tinham condições, né, essas famílias que tinham condições de abrigar pessoas na sua casa, ele tinha muitos servos ali na casa, às vezes eles abrigavam idosos, órfãos, viúvas, e cuidavam dessas pessoas. Esse era um coração bondoso, não sei exatamente como funcionava a sua casa, mas havia uma igreja na sua casa, havia uma eclésia na sua casa, é a palavra grega, para simbolizar pessoas que vêm e formam um núcleo com um propósito específico, no caso, o propósito de servir a Deus, de conhecer mais a palavra de Deus. Paulo manda uma saudação no início da carta, não é? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo estava lá com ele. Timóteo sempre maravilhoso, acompanhava Paulo e também era pastor em Éfeso, uma difícil igreja, uma cidade bastante complicada no que diz respeito a variedades de crenças religiosas, e havia uma muito forte que era a adoração a Diana, não é? Nós já vimos isso aí em capítulos anteriores. Mas aqui Paulo diz ao amado Filemão, também nosso colaborador. De alguma forma, Filemão ajudava o ministério de Paulo e dos seus amigos. Manda também lembranças para sua esposa, a Áfia, e também para Arquipo, o seu filho. E de fato que Paulo está indo de uma maneira muito carinhosa, entrando em contato com esta família, porque havia acontecido alguma coisa muito séria. Um dos servos, um dos escravos de Filemão havia fugido, havia roubado e havia fugido. E Paulo o encontrou lá na sua prisão e não sei se ele estava preso, foi solto, não sei exatamente o que aconteceu, mas Paulo teve contato com ele e pôde então pregar o evangelho para ele, pôde converter o seu coração a Jesus Cristo. E ele se tornou filho, assim como Tito, como Timóteo, a quem ele chamava de filho na fé, né? Filhos na fé. Então,
A questão da escravidão, escravatura, a gente nunca apoiou isso, né? E a palavra de Deus também não apoia isso. Mas você, naquela época, podia se tornar escravo por diversos motivos, né? Porque por ser filho de um escravo e de uma escrava, por ter uma dívida tão grande que você não conseguia pagar, então você se deu como a dívida e virou escravo. E aí havia escravos letrados, homens que podiam contribuir bastante, escravos que cuidavam das finanças, inclusive, dos seus senhores e com suas famílias também, escravos, a esposa, os filhos, todos escravos. Você podia se tornar, então, dessa forma, um escravo ou de um país que foi dominado por aquele país, trouxe as pessoas e vendeu-as como escravas para os senhores ricos e que podiam pagar um escravo. Havia em Roma muitos escravos, alguns calculam que nesta época havia mais ou menos 60 milhões de escravos. Muito escravo, né? 60 milhões de escravos. Mas havia leis que os protegiam de alguma certa forma. Você não podia abandonar um escravo. De forma nenhuma você podia abandonar um escravo. Isso aí era um crime para o senhor. Você podia libertar um escravo, se você tivesse um escravo, mas você também podia matar um escravo por uma desobediência, e você não seria punido. O prefeito de Roma matou 400 escravos, assassinou 400 escravos, os lançou num tanque cheio de peixes que comiam carne humana e acabou com a vida deles, né? Os lampreas. Também o senhor poderia proibir um escravo de se casar. Ele não era cidadão nunca romano, nunca seria cidadão romano e necessariamente não precisava viver com a sua família. Se fossem separados, isso era simples. Isso era uma coisa bem terrível, né? A gente sempre luta contra a escravidão e hoje, infelizmente, há escravidão em nosso país, né? Crianças que são escravizadas para trabalhar aí, queimando madeira para fazer carvão em alguns lugares do país, infelizmente, ou estrangeiros que vêm aqui ao Brasil, nas cidades grandes, especialmente São Paulo, que vão trabalhar em confecções, não podem sair de casa, ficam devendo tanto que não conseguem nunca mais sair dali, né? São pessoas que escravizam, né? Há vícios que escravizam também as pessoas, vícios que escravizam quimicamente, mentalmente, essas coisas todas, nós somos contra a escravidão. E Paulo vai de uma maneira muito cortês, tocando o coração de Filemão para que receba esse escravo fugitivo que agora se tornou filho na fé de Paulo. E vai com muito carinho, vai pedindo isso. Ele diz assim, eu prefiro solicitar em nome do amor, lá no verso 9, e ele faz um apelo para que Filemão recebesse este escravo que se chamava Onésimo. Então, colocar um nome aqui para o escravo já mostra a atitude de Paulo em relação a essa questão da escravatura. Onésimo tem nome, escravo tem nome. Não necessariamente ele precisava ter um nome, ele podia ser chamado de 1, 2, qualquer coisa só para identificá-lo, mas havia um nome para ele. E Paulo vai conversando e diz assim no verso 16, nesta carta tão carinhosa, ele diz assim, não o receba como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente por mim. Faça isso por mim ao recebê-lo. Eu lhe peço. E ele diz assim, se ele deve alguma coisa, lança tudo na minha conta, lá no verso 18. Pode lançar na minha conta. E se ele dever mais ainda, eu pagarei. E estou escrevendo isso de próprio punho. Uma boa parte das cartas de Paulo não foi ele que escrevia, né? Ele falava, ele ditava, mas ele não escrevia, alguém escrevia para ele, e quando ele pegava a pena, ele dizia assim, agora eu estou escrevendo, vê as letras como são grandes, algum problema na visão, não sei, mas eu estou escrevendo agora o final da carta, e aqueles assim, de meu próprio punho, eu estou escrevendo, para que você possa ter um coração amável e receber este escravo. E no verso 20 ele diz assim, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Paulo estava se colocando então no lugar, né? Reanima-me o coração em Cristo. Se você fizer isso, meu coração vai ficar reanimado. E prepara aí uma pousada para mim, né? Eu quero estar com vocês em breve. Paulo nem sempre conseguiu
cumprir todos esses seus desejos, né? Olha, eu vou para a Espanha, a gente não sabe exatamente se ele foi para a Espanha, é possível, mas não há assim uma clareza nesse sentido. Olha, eu vou passar por aí, e não dava para passar, ele tinha sido preso, fugia de algum lugar, e Paulo sempre tinha um desejo de estar com as pessoas, amar as pessoas, de libertar as pessoas do jugo do pecado. Lutero diz que esse Onésimo somos todos nós. Lutero, o grande reformador, ele diz que nós somos Onésimo, nós estamos nos vendo em Onésimo. Estava preso, ou era escravo, e que Cristo o libertou. Paulo estava libertando de uma certa forma, para que chegasse em casa e não fosse punido de alguma forma. Então ele apelava ao coração deste homem que era gentil, era cristão, para que cuidasse bem dos seus escravos. De alguma forma ele precisava aprender algumas lições sobre isso também. Mas não importa se você está sendo escravizado por algum vício, por alguma coisa, há sempre uma libertação. A proposta de Deus lá em Gênesis 3,15 eu vou colocar inimizade entre você e o diabo, a quem lhe fez escravo do mal. Jesus veio para nos libertar, e essa libertação que a carta de Paulo a Filemon nos apregoa, baseada no amor de Cristo. Que você seja feliz e desfrute dessa mensagem de hoje. Vamos orar? Pai bondoso, queiras nos libertar de qualquer jugo, de qualquer prisão, de qualquer algema. Nós queremos estar livres em Cristo Jesus. A história de escravidão deste mundo vai acabar, mas de antemão nós queremos nos antecipar e ir a Jesus, que é o nosso libertador, o nosso amorável Salvador, em nome dele, amém. Muito obrigado então pela sua assistência hoje, eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá, um abraço.